Olá, bem-vindos a mais uma programação do projeto de Ressol Cultural, que pretende impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Sou Ellen de Paula, bibliotecária, e faço parte da equipe de cultura do Sesc Maranhão. Hoje, como atividade de literatura, temos a apresentação comentada O Infinito em Minhas Mãos e seus aspectos insólitos, do escritor maranhense José Everton Neto, com Safira Giovana. Olá, tudo bem? Aqui é Safira Giovana, publicitária, professora universitária, pesquisadora, propagadora, incentivadora da cultura maranhense. É uma honra, alegria e satisfação estar aqui participando do projeto de Ressol Cultural, uma iniciativa do Sesc no Maranhão. Pois bem, a responsabilidade é grande. Iremos agora iniciar a literatura comentada da obra O Infinito em Minhas Mãos, de autoria de José Everton Neto. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar em José Everton Neto, José Ribamar Everton Neto, este é o nome de batismo do literário. Ele é natural do município de Guimarães. Ele graduou-se em engenharia metalúrgica, pós-graduou-se em letras e literatura pela Faculdade Atenas Maranhense e em jornalismo cultural pela Universidade Federal do Maranhão. José Everton Neto precisou, por conta do exercício de sua profissão, engenheiro metalúrgico, precisou se ausentar um determinado tempo, uns determinados anos da sua terra natal, quando mesmo passou a residir no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, por onde exerceu a profissão de engenheiro metalúrgico. Ressalta-se que o amor, a paixão de Everton Neto pela literatura é perceptível desde quando mesmo era criança, quando de forma descompromissada, naturalmente, Everton Neto escrevia grandes poemas, grandes poesias. Pois bem, ele retoma a São Luís, ele, de uma certa forma, ingressa-se no cenário literário com a publicação, da obra intitulada Uma Antologia de Autoria do acadêmico e literário José Nascimento Moraes. Com a publicação dessa obra, uma antologia, Esperando a Missa do Galo, Everton Neto consagra-se no cenário literário maranhense. Um ano após a inserção de Everton Neto no cenário literário, o mesmo realizou a publicação da sua primeira obra literária no cenário ludovicense. Ao se analisar José Everton Neto, considerado um imortal esteticamente, ressalta-se que o mesmo ocupa na Academia Maranhense de Letras a cadeira de número 11. Ao realizar a leitura das obras de Everton Neto, percebe-se que o mesmo percorre pelos mais diversos gêneros, desde a poesia, com seus versos, suas prosas, aos romances, aos contos, às novelas de ficção e também as crônicas. Ressalta que Everton Neto, ele é cronista, ele é prosador. Quando se optou em analisar a obra O Infinito em Minhas Mãos, de imediato, ao se deparar, ao fazer a leitura do título O Infinito em Minhas Mãos, surge o grande questionamento, surge a grande pergunta: será que Everton Neto ele vai retratar, ele vai percorrer
por esses temas, né, de autoajuda, conforme a gente observa em várias obras. O porquê da pergunta? Pela linguagem não verbal presente na própria capa do livro, né? Que a gente observa aqui que a mesma é constituída de um caminho aqui gramado com uma grama, uma imagem contemplativa do céu, né, por meio da imagem representativa das nuvens, e uma porta. E o título é, observa-se essa ancoragem entre o título e a imagem, entre o verbal e o não verbal, o infinito em minhas mãos. E aí vem o grande questionamento. Será que Everton Neto ele vai percorrer sobre essa temática de autoajuda? Mas assim que o leitor começa a ler a obra, a gente percebe que vai além disso. José Everton Neto, né, ele trabalhou nessa obra uma temática que na maioria das vezes, dentro do cenário da literatura, ele é considerado como um tabu, que é a temática do inferno. E aí, nas 150 páginas que esse livro é constituído, por meio dos seus 65 capítulos, nós observamos que o intuito de Everton Neto não é apenas descrever o inferno, não é apenas caracterizar esse ambiente, não é apenas, de uma certa forma, discorrer sobre como é esse contexto diabólico, sobre o que acontece lá naquele cenário. A gente observa que nessa obra, José Everton Neto, ele trabalha aspectos do existencialismo. Ele traz uma base aqui dentro dessa obra, que são aquelas bases, né, preceitos da obra kafkiana, em que ele traz uma temática bem ousada, ele, de uma certa forma, ele apresenta aspectos do existencialismo, transparecendo nas entrelinhas assuntos que, de uma certa forma, são assuntos presentes no nosso cotidiano. José Everton Neto trabalha diversas temáticas do cotidiano. Entre elas, a temática do humor, da aventura, da morte, da reencarnação, do sexo, do estupro e do sequestro. Temáticas estas que, na maioria das vezes, elas são camufladas dentro do contexto em uma sociedade. Ao ser questionado do porquê, entre tantas e tantas temáticas, à sua disposição para o desenrolar do seu romance, o porquê de Everton Neto ter escolhido o inferno como seu cenário literário. E Everton Neto nos responde que o ponto de partida, o ponto de criação, para que o mesmo pudesse escrever as 150 páginas da obra O Infinito em Minhas Mãos, surgiu quando ele teve acesso à seguinte frase: a maior arrogância do ser humano não é acreditar-se à imagem e semelhança de Deus, mas imaginar que o diabo pode ser pior do que ele. Então, por meio dessa frase, Everton Neto, ele nos sinaliza, ele nos contextualiza que essa frase, e diga-se de passagem, a gente observa um grande poder, uma grande força por meio dessa frase. Então o poeta nos revela que a inspiração, melhor dizendo, para que ele escolhesse o inferno como cenário literário da sua obra, foi essa frase: a maior arrogância do ser humano não é acreditar-se à imagem e semelhança de Deus, mas imaginar que o diabo pode ser pior do que ele. E o que chama mais atenção, e aqui a gente já deixa o convite para que você que está nos acompanhando a programação do Terressol Cultural, assim que possível, quem ainda, né, não teve a oportunidade de ler, para que leia a obra O Infinito em Minhas Mãos, você vai perceber que, por meio de uma linguagem bem sutil, uma linguagem bem harmônica,
com pinceladas de ousadia, Everton Neto nos faz mergulhar, nos faz refletir. É uma obra que ela é repleta de reflexão, quando ele, por meio de uma linguagem bem simples, uma linguagem bem convidativa, a obra ela apresenta, conforme falei anteriormente, 65 capítulos, mas são capítulos bem concisos, são capítulos bem breves, que é aquele tipo de obra. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de já fazer a releitura dessa obra por diversas vezes, né? Então é aquele tipo de obra que quando você começa a ler, você quer logo terminar. Você deixa qualquer outra coisa de lado para que você chegue no desfecho da obra. Então, é uma obra convidativa em que Everton Neto nos faz, à medida em que você vai folheando o livro, vai passando de capítulo em capítulo, você acaba que se percebendo, você acaba que se vendo dentro dos capítulos, como se fosse uma espécie de um autorretrato. Chamou-me a atenção, né, enquanto leitora na obra, logo no início da obra, que o personagem principal de O Infinito em Minhas Mãos, ele não vem intitulado, ele não recebe nome, o personagem principal. Mas no desenrolar, e aí resumindo, né, o que é que Everton Neto nos traz como enredo dessa obra? O personagem principal, ele, de uma certa forma, é convidado, ele recebe uma espécie de convite para se transformar em um diabo. E aí vem aquele questionamento, quando eu falei anteriormente, a gente sabe que o inferno é um assunto que ele é bem trabalhado na literatura num todo, no cenário literário. Mas é uma temática que apresenta, não deixa de apresentar, uma espécie de tabu. Então imagine você, lendo uma obra como essa, em que o personagem, ele recebe o convite, vamos dizer assim, do chefe do inferno, vamos dizer, do diabo maior, conforme o autor retrata, para que ele se transforme em um diabo, para que ele venha fazer parte do inferno. E aí, olha a série de pensamentos que perpassa na cabeça do leitor. E no desenrolar dos atos, esse personagem que antes ele não tem nome, ele passa a receber um nome. Ele passa a ser chamado de Vasselle. Então, Vasselle, o diabo que foi contratado para fazer parte do inferno, ele recebe diversas missões. E aí é até que cômico, é até que engraçado quando a gente está lendo a obra, né, que logo no comecinho, né, o diabo que convida Vasselle a fazer parte, ele deixa explícito lá na página 11 do livro, diz assim: o que está faltando aqui no inferno é um bom agente publicitário. Na Terra, eles não perdem tempo, estão sempre renovando-se em suas capacidades de inventar novas formas de fazer maldade, enquanto por aqui, enfim, segundo ele, o verdadeiro problema era que o diabo rei fracassava na comunicação, não se modernizara. Os diabos da oposição sugeriram até contratar uma boa agência de publicidade, dessas que existem na Terra e fazem qualquer picareta ganhar uma eleição. Então, a gente que está aqui na figura, nessa responsabilidade de sujeito leitor, de ler e comentar essa obra, sendo publicitária por formação, quando a gente inicia a leitura dessa obra, que a gente vê esse trecho, de imediato a gente consegue estabelecer uma cadeia associativa, né, com a área da comunicação, com a área da publicidade, e nos chama a atenção aí mesmo que vem aquela vontade de já terminar de ler o livro para saber o que vai acontecer no desenrolar dos fatos. Porque é sabedor a força que a publicidade tem, a força que a comunicação tem no âmbito de uma sociedade.
quando se considera, vamos dizer assim, a publicidade, olha só como é interessante fazer essa cadeia associativa. Quando na publicidade nós concebemos como sendo a alma do negócio. Olha só, o jogo interessante. A publicidade é a alma do negócio. E aí, geralmente, né, quando a gente faz uma interpretação conotativa, o inferno não é um lugar, vamos dizer, aprazível. Quem vai para o inferno é alguma pessoa que, de uma certa forma, cometeu um pecado muito grave. Cometeu algo que, de acordo com os padrões religiosos, que, de acordo com os padrões, né, que impregnam uma determinada sociedade, que não está de acordo com o que é estabelecido, a pessoa, no ato da morte, a pessoa, quando morre, ela não vai para o céu e ela vai lá para esse outro ambiente, ela vai lá para esse outro local intitulado de inferno. Ou seja, associa-se o quê? A alma que está no inferno, a gente diz que ela está lá pinando. E aí o autor vem e faz essa cadeia associativa que lá no inferno, vamos assim dizer, os personagens que lá predominam, o diabo, né, por meio de suas diversas legiões, conforme ele diz, não estão dando conta do seu recado. Se lá na Terra a publicidade ela tem essa função, como ele mesmo diz, linguagem do autor, de fazer qualquer picareta vencer uma eleição, então a gente tem que trazer um publicitário, vamos assim dizer, com essa força, com esse poder para cá, que é para que a gente consiga trazer mais almas para o nosso ambiente, para o nosso cenário. Né? Então chamou-me muita atenção, né? Vamos assim dizer, nesse contexto que o autor fez com essa cadeia associativa. E no decorrer de toda a obra, a gente percebe que o Infinito em Minhas Mãos é uma obra que ela é uma espécie de quebra-cabeça. É uma continuidade. Um início, um meio e um fim, uma sequência lógica em que o autor, de uma certa forma, ele vem estabelecendo diversas alegorias para trabalhar diversas temáticas. Então, entre as diversas alegorias que Everton Neto utiliza para trabalhar o assunto, né, abordado em sua obra Infinito em Minhas Mãos, logo no início, entre uma das primeiras missões que Vasselli recebeu assim que ele chegou ao inferno, é bem curiosa. A missão que Vasselli recebe é em interromper o sucesso do então, dentro do contexto do enredo da obra, do então presidente em vigor, que era Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o autor, ele trabalha a temática da política, conforme nós trabalhamos anteriormente, quando nós mencionamos, melhor dizendo, anteriormente, a política, por meio de uma alegoria bem interessante, bem evidente, que é algo que nós percebemos diariamente na sociedade, aspectos, vamos dizer, no cenário interno político, que às vezes acabam que passando despercebido. Quando a gente retoma a todo aquele contexto, né, que muitos comentam, que muitos falam, que o que fez Lula chegar ao maior cargo político que se diz, que é a presidência da República, trata-se, de uma certa forma, de uma grande responsabilidade que se deu naquela época ao marqueteiro de Lula. Então, ao se considerar que na época o grande sucesso em ter chegado à presidência da República, a grande responsabilidade foi por conta, dizemos, do grande trabalho exercido pelo marqueteiro de Lula, o autor do Infinito em Minhas Mãos, Everton Neto, ele faz com que o personagem Vasselli, assim que chegue ao inferno, ele recebe como sua primeira missão o ato de acabar
o ato de interromper com brilhante sucesso que até então o presidente da República estava obtendo no âmbito da sociedade. Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-professor, um ex-operário, uma pessoa que defendia, por meio do seu partido, até então, o PT, o Partido do Trabalhador, uma bandeira que trazia ideais humanitários, uma pessoa que até então pensava, tinha todo um olhar voltado aos menos favorecidos. Vasselli tinha como missão de interromper, de fazer com que a sociedade passasse a perceber, passasse a olhar Lula com outro ângulo, com outro tipo de pensamento. Então chama a atenção que alguns aspectos que acontecem no dia a dia, no cenário interno, nos bastidores da política, Everton Neto retrata muito bem nas entrelinhas desse brilhante livro, dessa brilhante obra. E aí eu vou fazer a leitura de um trecho de uma dessas primeira missão, a missão propriamente dita, que Vasselli recebeu assim que chegou ao inferno. A missão era a seguinte: um professor, ex-operário, finalmente tinha chegado a presidente de uma importante nação na Terra. Não era, no entanto, um professor comum. Era um idealista, um homem com ideias humanitárias. Enfim, alguém disposto a fazer o bem e tornar-se uma referência a favor da bondade e da justiça. Todas as classes menos favorecidas acreditavam nele. Uma mistura de professor e operário, dando no que pode haver de pior para um diabo: correção, idealismo e honestidade. Temos medo de um santo na presidência. Como? Delial olhou-me firme nos olhos, balançou as sobrancelhas, elencou a voz e aproximou-se de minha face, como a dizer um segredo, quase sussurrando. Você agora é de confiança, mas precisa ser mais perspicaz. O inferno está avacalhado. Um santo na presidência de um país imenso como esse será nosso fim. Quer saber de uma coisa? Enquanto falava, se aproximava ainda mais. Senti que não era enxofre subindo como um bafo quente. Era mau hálito mesmo. Prendi a respiração enquanto ele continuou. Estamos plenamente convictos de que Deus permitiu que esse homem, um ex-operário, chegasse à presidência da República, apenas para nos testar, para saber até onde vai o nosso domínio sobre o mal, nosso poder de reação. Isso significa que não estava entendendo muito bem e apelei para as reticências, o que às vezes funciona tão bem na Terra. Ele entendeu aquilo como sabedoria, assim na Terra como no inferno. Como você é inteligente, temos de agir rápido na consciência desse indivíduo para mostrar que nem mesmo os idealistas são invulneráveis à nossa influência. Sabe, não temos dúvida de que o mal graça na Terra. Hoje, mais do que em qualquer outra época, o que temos medo é que isso aconteça sem nossa participação. Entende? Senão, qualquer dia, Deus vai nos demitir como um bando de incompetentes. Deixe comigo. Então, nós observamos, ao ler, interpretar e analisar esse capítulo da obra Infinita em Minhas Mãos, que Everton Neto, ele começa a incitar no leitor, no que se refere à primeira missão recebida pelo personagem principal por Vasselli, que era, de uma certa forma, interromper o sucesso de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, no desenrolar, nos capítulos seguintes, observa-se que ele faz diversos tipos de relato
no que se refere àquele olhar, aquele semblante angelical que Lula tinha, era visto na sociedade como uma espécie de santo, uma pessoa caridosa, e conforme o próprio autor nos apresenta, ele diz que para um diabo não existe nada pior para um diabo os aspectos de idealismo, honestidade e correção, que era a tríade que a gente observava na imagem que até então foi constituída por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, no desenrolar dos fatos, observa-se que ao executar a sua missão, né, de uma certa forma, Vasselli ele logrou êxito, porque ele conseguiu, de acordo, né, com as diversas astúcias, né, com as diversas técnicas, com os diversos preceitos diabólicos utilizados, ele conseguiu fazer com que Lula começasse de uma certa forma, a não cumprir. Olha só como é interessante o livro. O diabo Vasselli, ele conseguiu se aproximar de Lula e ele começou a incutir na mente do presidente diversos preceitos que fez com que Lula começasse, de uma certa forma, a desvirtuar-se do seu plano de ação política. Ou seja, tudo aquilo que Lula havia prometido ao povo, prometido à classe menos favorecida, aos idosos, que ia aumentar o salário dos aposentados, dos velhinhos, Vasselli fez com que Lula não cumprisse. E aí imaginem só, se hoje, no contexto atual, o eleitor ele já está bem atento para que o candidato ele promete, imagine naquela época. E aí tudo aquilo que fez com que Lula, de uma certa forma, ele conseguisse os seus eleitores, que fez com que ele chegasse no maior cargo, que foi a presidência da República, Lula não estava mais cumprindo. Então, o que aconteceu? O povo, a sociedade em si, começou-se a revoltar-se contra o presidente da República daquela época. E aí a imagem de Lula desmonorou. E aí o que é que algumas pessoas, que é o que acontece no âmbito da sociedade, começaram a comentar, aquelas pessoas mesmo convictas, né? Aquelas pessoas que são adeptas a um determinado partido, a uma determinada coligação. Não, tem alguma coisa de errado. O presidente continua sendo a mesma pessoa. Isso deve ter sido influência negativa, alguém ali que faz parte da cúpula, alguém da assessoria, que desviou alguma verba, que fez alguma coisa. Mas aí, de uma certa forma, dentro do que Everton Neto se dispôs a trabalhar esse assunto da corrupção dentro desse capítulo, diz que o personagem, o diabo Vasselli, que até então foi contratado para mudar, vamos assim dizer, para revigorar o poder diabólico no cenário do inferno, ele conseguiu cumprir com êxito, que foi acabar, de uma certa forma, com aquela visão humanitária, com aquela visão de santo, de bonzinho, que Lula tinha até então perante a sociedade. Pois bem, ainda percorrendo por essa leitura e análise maravilhosa da obra O Infinito em Minhas Mãos, agora iremos destacar um outro capítulo da obra, intitulado A Nova Missão. E aí, o diabo Vasselli, encarregado de mudar a reputação, vamos assim dizer, do inferno, ele recebe uma nova missão. A primeira missão até então foi cumprida com êxito, que foi derrotar a imagem humanitária, o bonzinho que era Luiz Inácio Lula da Silva. E aí Vasselli, de uma certa forma, por ter cumprido com sua missão, os outros diabos que constituem o inferno, né, fizeram uma festa para isso e resolveram premiar Vasselli. Vasselli recebeu um prêmio por, de uma certa forma, ter conseguido cumprir com êxito sua primeira missão. E aí Vasselli ele foi premiado com uma máquina de produzir orgasmo. E aí o que acontece? Everton Neto começa a adentrar em uma outra temática
conforme falamos no início da análise, que é a temática do sexo. Vasselle foi premiada com essa máquina, de uma certa forma, ela produzia uma espécie de líquido, vamos dizer, uma espécie como se fosse um suco afrodisíaco, em que as mulheres, elas consumiam esse suco, e aí elas tinham, vamos dizer assim, o prazer, atingiam o ponto G, chegavam no orgasmo. Imagine para uma sociedade essa temática. Imagine para uma sociedade receber uma máquina como essa. Então eu não vou aqui entrar em total detalhe, né, para que vocês sintam o gostinho, sintam a necessidade em ler o livro, tá? Em saber como é que funcionava essa máquina. E aí as mulheres que de uma certa forma foram influenciadas pelo diabo Vasselle, elas realmente tiveram o seu orgasmo acentuado por conta da máquina. E aí, após essa premiação, Vasselle, ele recebe uma nova missão. E essa nova missão, percebemos pelas diversas alegorias que Everton Neto, ele adentra a uma outra temática bastante presente na sociedade, que é a temática da religião. Então, a nova missão que Vasselle recebera era, de uma certa forma, de interferir no êxito que até então um determinado religioso que existia na sociedade da época tinha perante a sociedade, que era uma pessoa que, de uma certa forma, aconselhava os fiéis, aconselhava a sociedade daquela época a praticar boas ações, a serem pessoas do bem, a serem pessoas humanitárias, a serem pessoas hospitaleiras. E aí Vasselle tinha que acabar com isso, de acabar com a alma bondosa da figura desse religioso. Então, no capítulo A Nova Missão, olha só como essa alegoria da religião ela foi muito bem trabalhada. A nova missão veio um pouco antes da tal fabulosa máquina. Os que incomodava era o seguinte: um religioso de alma muito bondosa angariava cada vez maior número de fiéis. Cedo se transformara numa verdadeira lenda de generosidade, afastando seu acólito das drogas, da prostituição, do mal, enfim. Era preciso corromper as virtudes desse homem que todos consideravam um santo. As brancas igrejas do reino da força em Deus e na fé se multiplicavam e já eram exportadas para outros países junto às bandeiras da bondade, humildade e esperança. Seu nome era Abadá. Mais de 600 mil já professavam aquela religião que pregava fortuna, generosidade e poder. E então, sem problemas, eu disse, toda missão é árdua. Falei por falar, pois não tinha noção de como fazer para me sair bem na nova empreitada. Corromper a alma de Lula havia sido fácil, por ele ter sido um engodo. Mas um homem religioso e bom, como afetá-lo? Como é ele? Um antidiabo, por excelência. Mas não o conhecemos suficientemente. Claro, demover suas fortalezas pessoais é tarefa sua. O que sabemos é que tudo o que faz dá certo para a bondade. Não seria protegido de Deus? Isso não. Delial gritou exaltado, para logo depois continuar meio tom de voz baixo, numa forma professoral. E aí, estas alturas do campeonato, você não deveria mais ter dúvidas disso. Deus não tem protegidos. Deus concede o livre-arbítrio para o bem e para o mal na mesma medida. Nosso inimigo, Vasselle, não é Deus. São seus anjos bons e você precisa apenas procurar ser mais eficiente que eles.
Se for impossível sair vitorioso, pelo menos faça a sua parte. Quando devo começar? Quando quiser. Mas apresse-se. Todos estão ainda comemorando a sua vitória lá em cima. Lembre-se, o seu sucesso contribuirá para a consolidação do prestígio do inferno. E a máquina, escute, está ouvindo? Ouvi um barulho como das antigas máquinas de moer café. Está se mexendo atrás de você. Então nós observamos, e é claro, em alguns capítulos posteriores a esse, Everton Neto traz o desenrolar, como Vasselli agiu para, de uma certa forma, cumprir a sua segunda missão, que era acabar com essa alma bondosa de um religioso. E quantas vezes, no nosso dia a dia, próximo a nós, na igreja a qual vocês frequentam, no meu ambiente de trabalho, entre a minha vizinhança, em um determinado contexto ao qual eu faço parte, uma situação como essa acontece e passamos a nos questionar, e passamos a refletir. Como é que de uma hora para outra, Beltrano, Cicrano, Fulano, que até então era uma pessoa que vivia dentro da igreja, que dizimava, que frequentava a missa, participava da ação, da liturgia dominical com assiduidade. Era uma pessoa tão boa, uma pessoa que só fazia o bem, uma pessoa que não tinha rancor, uma pessoa que não tinha ódio de ninguém, uma pessoa que só plantava o bem. Como é que de uma hora para outra aquela pessoa muda radicalmente? Muda as suas ações, muda as suas atitudes, a ética deixa de existir, afetando a moral, afetando a maneira como aquela pessoa mantém as suas relações interpessoais, no seu ambiente familiar, no seu aconchego familiar, no seu ambiente profissional. Então nós percebemos como José Everton Neto foi tão habilidoso em trabalhar no decorrer de toda essa obra, esses diversos aspectos que podemos assim dizer, que são aspectos do existencialismo, que são aspectos insólitos e que o leitor, ele não se cansa de ler. É uma leitura aprazível, é uma leitura que de uma certa forma, e ressalto, conforme já falei anteriormente, em algum momento, e aí eu desafio você a ler essa obra, ler esses 65 capítulos, eu tenho certeza que em algum momento, no percorrer poético dessa obra, você vai se ver, você vai se sentir pertencente dentro desse contexto literário, dentro dessa obra literária. Dando continuidade à análise da obra O Infinito em Minhas Mãos, comentaremos agora a respeito do capítulo intitulado Sequestro. Ao ler e analisar esse capítulo, observa-se que por meio de algumas alegorias, Everton Neto nos retrata, faz uma espécie de panorama no que se refere a uma temática bastante presente na sociedade, que é o sequestro. Para evidenciar a respeito desta temática, é interessante ressaltar a figura da personagem principal que acaba que, de uma certa forma, constituindo o foco narrativo do capítulo, que é a personagem chamada Iakele. Iakele era a sobrinha do então presidente Luiz Inácio, o Lula, que em momentos anteriores constituiu o personagem que o diabo, o Vasselli, teve a missão
de uma certa forma, acabar com a sua carreira. Então, dentro daquele contexto do cenário presidencial, existia aí a Kelly, que era sobrinha de Lula, que convivia com Lula, que convivia com a primeira-dama. Então, Vassely aproximou-se de Kelly, constituiu uma relação, né, próxima de Kelly, uma relação amigável, próxima a Kelly. E entre a missão, assim que Vassely, ele foi enviado, né, ele saiu do inferno para a terra para assumir a sua primeira missão, que era, de uma certa forma, interferir na carreira do Lula, que era, de uma certa forma, em prejudicar, tirar aquela visão humanitária boa que a população, que o povo tinha do Lula. Ele veio, né, com a missão, vamos melhor dizer, ele veio com a função. Qual era a função do diabo Vassely dentro do cenário da presidência da República? Ele, vamos dizer assim, ele exercia a função mais ou menos, ele era uma espécie de cuidador, né, vamos dizer, das roupas da primeira-dama, e como, por meio de uma linguagem bem ousada, Everton Neto diz, além de tomar conta das roupas da primeira-dama, ele tomava de conta das calcinhas de Kelly. E Kelly é essa personagem principal desse capítulo intitulado de O Sequestro. Tá? Então, em determinado momento do enredo narrativo, Kelly, ela some. E Kelly é sequestrada. E aí, a grande questão é, será que Vassely tem algum papel aí em ter sequestrado a sobrinha do presidente? Então, eu vou aqui fazer a leitura desse trecho da obra para que possamos compreender melhor o que aconteceu. Extenuado e confuso, acabei dormindo. Acordei ainda com o som da gargalhada de Delial. Delial? Ah, você está se superando. De que se trata? O sequestro da garota. Que garota? Você não está por trás disso? No entanto, cuidado. Lembre-se do que não podemos interferir na ordem natural das coisas. Apenas malícia. Entendeu? Malícia. Demorei a refazer-me do susto, quando o impacto da realidade surgiu. Doloroso demais, depois que pronunciou o nome do objeto do sequestro, Kelly. Nem mesmo a vivência que deveria ter adquirido, como o diabo, pelas horas moídas no tempo sem fim, protegeu-me, enquanto me precipitava pelos corredores, angustiado, sufocado com a notícia. A coisa tinha se passado da seguinte maneira, e Kelly decidira posar nua para a revista HD. Um ensaio que deveria ter sido realizado ontem. Estranhei que assim fosse, mas não tive tempo para pensar nisso. Na hora marcada para o ensaio, ela não aparecera. E agora, desconhecia-se o seu paradeiro. Uma hora depois, fui chamado ao palácio. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal já estava investigando os serviçais. Seus documentos parece que estão em dia. No entanto, há algo que nos intriga. Sim, soubemos que você foi chamado algumas vezes de noite ao quarto dela. Sim. O que nos intriga é isso. Por que uma moça bonita e rica se interessaria por um pobre diabo, como você, a ponto de chamá-lo para o quarto de dormir? O pobre diabo, claro, não me chateou. Essa é uma pergunta pessoal ou de praxe? Entenda como quiser. Se for uma pergunta pessoal, entenda que a Kelly era uma garota que confiava em mim como um amigo. Não pensamos outra coisa. O que estranhamos é o porquê. Pensei em esbofeteá-lo, mas contive-me. Lembrei da recomendação de intervir o mínimo possível na sequência natural das coisas. O mundo é inexplicável. Talvez eu conhecesse um pouco mais que ela. Mundo? Está tentando confundir-me, cara. O mundo muitas vezes é imundo para você ver. É isso que ela achava. Talvez eu fosse para ela um mundo ao invés de um imundo.
mundo, imundo, onde quer chegar? Está tentando nos confundir? Foi assim que você iludiu a garota? Vamos, fale. Era por isso que ela gostava de você? Acho que eu conseguira, de fato, confundi-lo. Quem está dizendo que ela gostava de mim é você. Quero dizer que ela parecia considerá-lo mais que aos outros. Isso é verdade? É possível. Você é de alguma seita? Balancei a cabeça negativamente. Que religião é a sua? Nenhuma. Mas você aparenta, sabe? Você tem algo de podre mesmo. Penso que você sabe demais, por trás desse jeito zen. Acho que você é muito esperto, mas para mim não tem nada de zen. Tem é de Zé. Isso não me ofendeu. Acho que preferia ter sido Zé do que o Nápio. Mas ele não teve tempo de analisar o efeito de sua ofensa. Nesse instante, um sujeito corpulento de cor negra, com um vozeirão, chamou-o, dizendo: o capitão quer falar com você. Ofereceu-lhe o celular, afastaram-se um pouco, mas não tiveram cuidado de evitar que eu os escutasse. Ouvi quando disseram: mandaram segurar. Não é possível, são ordens. E escutei o mesmo som rouco que me interrogava emitir um estranho. Enquanto o outro aconselhava: não te mete nisso. Quando retornou, fulminou-me com o olhar: pode ir, mas estou de olho em você. Então, nos capítulos posteriores, Everton Neto dá sequência, né, ao episódio de quando a Kelly, a sobrinha do presidente, ela foi sequestrada. E aí, resumindo, foi mais uma vez, vamos dizer assim, uma obra do diabo Vasselle, no intuito de quê? O que é que nós observamos nos conceitos midiáticos que fazem referência aos bastidores da política? Quando um determinado político está com sua reputação lá embaixo, de imediato apresenta-se algo que venha chamar a atenção da sociedade para que, de uma certa forma, consiga-se, né, levantar, vamos melhor assim dizendo, a moral. Então, como a reputação de Lula, de uma certa forma, estava abaixo, então, segundo as entrelinhas, de acordo com a leitura que cada leitor faz, entende-se, subtende-se que forjou-se mais ou menos um sequestro, né, da então sobrinha do presidente, e o grande X da questão, a legião de diabos, né, que dominavam lá o inferno, queriam saber: será que Vasselle, será que o diabo Vasselle, que teve a missão, que foi encarregado de ir até a Terra, ele teve alguma função ali? Ele teve algum papel ali, dentro desse contexto do sequestro, do desaparecimento? Porque isso aí é um desdobrar dos fatos, quando aconteceu o sequestro, que posteriormente a sobrinha do presidente, ela foi encontrada sem vida, né? Ela foi encontrada sem vida, então todo aquele clima de angústia, todo aquele clima de melancolia, né, de uma certa forma, se apresentou, se evidenciou na sociedade no geral. Muitas pessoas, o presidente foi para a imprensa, foi para a TV, deu uma coletiva, né? Fez uma coletiva onde ele reuniu a imprensa, muito choroso, muito triste, muito compadecido pelo que até então tinha acontecido, né, com a sua sobrinha. E aí era plano, dentro do contexto da obra, do presidente, de uma certa forma, tratar a respeito de qual seria a idade, né, para que uma pessoa, quando cometesse um crime, ela pudesse responder. E aí qual foi, onde foi que o diabo Vasselle interferiu? Ele mais uma vez persuadiu o presidente Lula, o plano do presidente no que se refere a esse preceito da redução da maioridade penal, né, para que a pessoa viesse a responder, foi por água abaixo. Ele não cumpriu mais com aquele propósito, com a lei, com o decreto que ele ia assinar. E aí o que foi quando ele foi para a televisão que ele disse? Que o mal não se paga com o mal. Que não foi porque ele perdeu uma sobrinha, vítima da violência que assola a sociedade, que de uma certa forma ele iria assinar uma lei, iria assinar um decreto, que os jovens, que de uma certa forma os adolescentes que adentravam o mundo do crime, da violência, né, eles precisavam, de uma certa forma, era de uma maior assistência. Então a gente observa Everton Neto trabalhando uma temática tão importante dentro de uma obra literária. Enfim, chegamos, né, no desfecho da nossa literatura comentada.
fica aqui o convite para que vocês possam, de uma certa forma, conhecer mais a fundo José Everton Neto, não só a obra Infinita em Minhas Mãos, mas toda, o acervo literário que Everton Neto possui. Sabemos que São Luís do Maranhão, sabemos que o nosso estado é berço de grandes literários. Não é à toa que carregamos o epíteto de Atenas brasileira, por possuirmos grandes nomes no cenário da literatura. Então fica aqui um apelo para que possamos valorizar, propagar, reconhecer nossos escritores, nossos artistas, os literários no todo. Nossa cidade que é patrimônio cultural da humanidade, nossa cidade que tanto nos alegra, nossa cidade, o tanto que nos engrandece, nossa ilha magnética, nossa ilha do amor, a cidade dos azulejos, berço de grandiosos poetas. Fica aqui o nosso agradecimento. Agradeço a Deus por essa oportunidade em fazer parte do projeto de Ressol Cultural. Aproveito também para fazer alguns agradecimentos especiais. Agradecer a José Everton Neto, um escritor, um poeta, cronista, bem acessível, que está sempre disposto a dialogar no que se refere ao seu processo criativo. Obrigada, Everton, por toda a sua contribuição, por seu grande legado deixado em nossa cultura. Você que diariamente sempre está renovando, por meio de sua sensibilidade na escrita, por meio de sua sensibilidade na literatura. Não poderia deixar também de agradecer a minha equipe de produção, agradecer também, mais uma vez, então Sesc, toda a equipe de produção, a Betânia em especial, que quem eu tive contato. Eu estou aqui para ressaltar, porque precisa. A gente sabe que esse processo, de valorização, de fomento à cultura, não é todo dia que a gente se depara com projetos como são esses oferecidos pelo Sesc. Dizer que eu estou aqui sem máscara, porque fica melhor para esse processo aqui, de comentário, mas toda a minha equipe que está aqui me acompanhando estão de máscara, estão com as medidas de higienização, estamos mantendo o distanciamento, estamos com fé e esperança, aguardando pela vacina, mas nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que nós amamos. Então, eu finalizo por aqui, convidando você a continuar prestigiando essa programação maravilhosa oferecida pelo Sesc no Maranhão, pelo De Ressol Cultural. Pedir que vocês curtam esse vídeo, compartilhem entre os amigos e nos ajude a fomentar, nos ajude a propagar e a difundir a nossa cultura. Um beijo, saúde a todos. Agradecemos a Safira Giovana e a todos vocês que têm acompanhado a programação do projeto de Ressol Cultural. Fiquem ligados nas redes sociais do Sesc Maranhão.